A paz do Senhor Jesus. A igreja pode assentar-se. Nós estamos nessa manhã tão especial, manhã de ceia, como nós sempre falamos, um tempo que nós gostamos tanto de dar liberdade ao Espírito Santo para ministrar a nós, nos desafiar a profunda intimidade com Ele. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 12, versículo de 1 a 9. Nós estamos entrando num tempo muito especial, iniciando hoje os nossos 40 dias de oração e de jejum, onde todos vocês estão sendo convidados a um tempo de oração, um tempo de consagração, um tempo de dedicação, onde a nossa vida de oração, a nossa vida de entrega ao Senhor promoverá essa santidade, essa intimidade que tantos nós estamos buscando. É comum, vocês já estão acostumados com as nossas campanhas que fazemos, pelo menos 2 por ano, de oração, de busca, de entrega. E esse ano, iniciando hoje com a mensagem, a unção de Jesus. E nós vamos, durante esses 40 dias, antecipando a Páscoa, nós vamos estar falando muito a respeito de toda a ação de Cristo, de toda a entrega, de todo o sacrifício, e convidando você a esse nível de intimidade. Tem algo que tem saltado no nosso coração e tem nos alegrado muito. Nós temos percebido que a igreja tem crescido em maturidade. Então nós temos percebido que hoje nós somos uma igreja muito mais madura do que antes. Nós temos percebido que muitos membros têm conquistado um nível de intimidade, um nível de comunhão, um nível de entrega, que tem nos surpreendido em Deus, ver a igreja crescendo, e muitas coisas que nós tínhamos que administrar lá atrás, nós não estamos precisando administrar mais, porque a igreja tem rompido, a igreja tem crescido, ela tem avançado. E isso é motivo de muita gratidão para o nosso coração. Só que sempre nós vamos desafiar vocês a um crescimento maior, a uma busca maior, a uma dedicação maior. E então, nesse tempo de oração e de jejum, nós vamos convidar vocês para isso. Essa semana, nós vamos iniciar com o jejum de redes sociais e de TV. Começando hoje, a partir do momento que nós sairmos aqui do culto. Redes sociais e TV. E o nosso ato de bondade da semana, a nossa ação da semana, vai ser sexta-feira, às 21 horas aqui no templo, uma vigília de adoração. Então, se você deseja participar conosco dessa campanha, em uma semana de consagração, e nós retirando as redes sociais, a não ser o WhatsApp que você precisa trabalhar, igual, por exemplo, aqui às vezes a gente precisa mandar mensagem para mobilizar a igreja, para organizar a igreja, mas todas essas outras redes, Instagram e tudo mais, e programação de TV, você vai entregar para o Senhor, e até no próximo domingo, você vai ficar firme na sua fidelidade com Deus. E se você vai se propor a essa entrega, a essa busca e a essa consagração, retirando as redes sociais, só usando para trabalho se for necessário, e na sexta-feira, às 21 horas, nesse tempo de consagração, eu quero convidar você para ficar de pé nesse momento. Só você que vai fazer o jejum. Só você que vai fazer esse tempo de consagração. Então você vai se colocar de pé para nós fazermos o ato de consagração a Deus. O tempo que eu e você estamos consagrando as nossas vidas em um tempo de jejum,
em um tempo de busca. E o jejum dessa semana, redes sociais, e sexta-feira, a nossa ação de uma noite. Não é a noite inteira não, de um tempo de adoração aqui na casa do Senhor. Você pode levantar as suas mãos então? Pai, nós estamos aqui. E nesta manhã nós estamos fazendo um voto ao Senhor. Todos nós que estamos de pé, todos nós que estamos de mãos levantadas, nós estamos dizendo ao Senhor que essa semana nos consagraremos. E nós retiraremos as redes sociais. E nós retiraremos a TV. Porque nós usaremos esse tempo para viver a comunhão com os irmãos, para servir ao Senhor e para crescer em busca da tua intimidade. Então nós queremos nessa manhã, aqui no altar do Senhor, de mãos levantadas, nos comprometer num propósito de nos santificar, porque nós estamos abrindo mão de coisas da terra para dizer ao Senhor que estamos buscando as coisas dos céus. Nós estamos dizendo, Senhor, que estamos buscando a tua vontade nas nossas vidas. Nós estamos dizendo ao Senhor que nós estamos nos consagrando. Então nessa noite, nessa manhã, quando eu e a tua igreja nos comprometemos a buscar mais do Senhor, a nos entregar mais e a nos consagrar mais, nós estamos fazendo um voto no teu altar. Então nós entregamos nossas vidas a ti em consagração para uma semana onde a face do Senhor se voltará para nós e onde as tuas mãos vão nos sustentar. Nós oramos fazendo esse voto no altar do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vocês podem assentar-se. À noite, nós vamos fazer o mesmo desafio de irmãos e irmãs que queiram estar conosco nesse propósito de jejum e de consagração. No próximo domingo nós vamos entregar esse voto e vamos fazer o voto da próxima semana. E eu quero te desafiar a fazer essa jornada conosco, porque é uma jornada de consagração para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos usar esse texto, o texto onde tem um evento que nos desafia a crescer exatamente nesse ato de adoração. Porque a sexta-feira vai ser uma sexta-feira onde nós vamos nos ajuntar numa ação de adoração. Porque a proposta que nós vamos ver no texto que estamos lendo é sermos extravagantes na adoração ao Senhor. E aí eu quero convidar você a ir para João 12, versículo 1, versículo 2, porque vai falar de Maria de Betânia, vai falar desse gesto de unção, de quebrar o vidro de perfume e de derramar aos pés do Senhor. O texto vai nos dizer assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele havia ressuscitado dos mortos. Aqui fizeram-lhe uma ceia, um jantar, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Nós sabemos muito bem do que marcou a vida dessa família. Jesus entrou na história dessa família e fez dessas pessoas, Maria, Marta e Lázaro, os seus amigos íntimos. Tão íntimos que Jesus tinha liberdade nas suas pausas na caminhada, pousar na casa deles e estar com eles. Mas nós sabemos muito bem que o evento mais marcante dessa família é quando Lázaro morre. Porque na história da família há a ausência do pai e a ausência da mãe. O pai não aparece, a mãe não aparece. Isso quer dizer que simplesmente Lázaro era aquele que respondia pelas irmãs. Porque na cultura judaica,
O homem, ele é o representante. Então, se não tem o pai, precisa-se ter um homem na casa para ser essa figura sacerdotal, para ser esse representante. Só que, no meio da história, nós sabemos muito bem que Lázaro morre. E quando Lázaro morre, estabelece-se um clima de tristeza, um clima de desamparo. Tem uma frase de Marta que ela é muito pontual quando ela diz: Senhor, se tu estivesse aqui, isso não teria acontecido. Ou seja, o meu irmão não teria morrido. Hoje nós não teríamos ausência de identidade. Hoje nós não estaríamos desamparadas, porque agora somos só nós duas, usando a minha linguagem. Isso mostrando para nós que às vezes nós achamos que porque o Senhor está na nossa vida, nós seremos isentos de algumas lutas, de algumas provações, de algumas dificuldades. A presença de Deus no nosso meio não quer dizer que nós ficaremos isentos de guerras, de batalhas, de perdas e de dificuldades. A diferença é como encaramos isso. A diferença é como lidamos com o sofrimento, como lidamos com a pressão, como lidamos com a perda, quando lidamos com as dores. Porque nós temos uma certeza: enquanto nós estivermos aqui na terra, Jesus deixou claro para nós que nós teríamos que enfrentar essas aflições. Mas a diferença é que em meio às nossas aflições, nós não estamos sozinhos nunca. Ele sempre vai estar conosco. Ele sempre vai estar nos sustentando. Ele sempre vai estar nos abençoando. E aí, nós sabemos o que Jesus faz. Ele não só levanta Lázaro do túmulo, ele não só o ressuscita, mas ele também celebra. E aqui nós estamos falando de uma celebração, mas de uma celebração em um momento muito crucial da história. Porque o texto faz questão de registrar que era 6 dias antes da Páscoa, 6 dias antes da crucificação, 6 dias antes da morte de Jesus. Só que fica muito claro para nós hoje, conhecendo o desfecho da história, que Jesus não foi pego de surpresa. Ele sabia o que ia acontecer e ele dizia para todos que estavam à sua volta o que ia acontecer. Só que ninguém conseguia interpretar. Quem já perdeu pessoas muito próximas? Quem já perdeu pessoas muito queridas? Hoje está fazendo 30 dias que eu perdi a minha mãe. Quando a gente está vivendo esse momento, a gente vai ligando frases que eles deixam, que a gente fala assim: poxa, eu estava avisando que isso ia acontecer. A gente vai trazendo eventos na mente, dizendo assim: poxa, eu tinha que ter atentado para isso, porque estava claro que estava sabendo o que ia acontecer. Só que se você já passou por isso, mesmo que existem essas falas, existem essas deixas, nós não conseguimos captar. Não conseguimos captar porque nós não estamos prontos para lidar com isso. Não conseguimos captar porque emocionalmente nós não queremos viver isso. E era exatamente o que estava acontecendo com os discípulos. Jesus estava avisando para eles que o tempo da Páscoa estava chegando, que ele seria entregue, que ele seria morto, mas os discípulos não conseguiam captar, não conseguiam interpretar o que Jesus estava falando. E esse evento de celebração, 6 dias antes da morte de Jesus, Jesus está à mesa celebrando com Lázaro. E Lázaro era um evento. Lázaro era um evento tão significativo que o texto vai nos dizer que uma multidão afluía para lá. Que essa multidão, uns iam ver Jesus, mas os outros iam ver Lázaro. Uns estavam querendo ver aquele que podia fazer o milagre. Outros estavam querendo testificar do milagre realizado. Não é muito diferente conosco.
Muitas vezes eu e você também nos achegamos na casa do Senhor porque queremos essa experiência, queremos essa intimidade, queremos esse encontro, queremos essa transformação, queremos essa marca de Deus nas nossas vidas, mas muitos só querem ser abençoados, só querem ver um milagre. Não é diferente. Tem uns que querem encontro, tem uns que querem experiência, tem uns que querem transformação, tem outros que só querem ser abençoados. Então nós podemos dizer que não há diferença. A multidão sempre vai trazer essa característica: os que querem ver o milagre e os que querem contemplar Jesus. Eu só espero que você seja da equipe que quer ser transformado, que quer a experiência. E nesse ambiente algo começa a acontecer, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que Maria, ela se levanta e ela faz um movimento que começa a trazer uma inquietação no meio de todos que estavam presentes. O famoso vaso de alabastro, perfume caríssimo, raro, equivalente a 1 ano de trabalho. Eu não tenho um perfume que equivale ao meu ano de salário de trabalho. Eu acredito que você também não tem, não. Eu acho que nenhum de nós aqui temos um perfume que equivale 1 ano do nosso trabalho. E a palavra vai nos dizer que o que Maria estava carregando nas mãos era equivalente a 1 ano de trabalho. E ela pega aquele vaso, vai até Jesus, quebra e o derrama. E o que a gente vai então aprender com essa história? Nós vamos aprender alguns valores. O primeiro, que a adoração é uma entrega total. Então quando eu convido você para o jejum e eu vejo 90% dessa igreja de pé, dizendo que está comprometido em jejuar, que está comprometido a se consagrar, eu estou entendendo que nós estamos em rumo dessa consagração total. Nós estamos em rumo dessa entrega total. Nós estamos no rumo de uma experiência, de um grande quebrantamento, de uma grande rendição. E se o povo se render, o avivamento virá. Se o povo se render, o milagre manifestará. Se o povo se render, a glória do Senhor se revelará no meio da sua igreja. E eu estou crendo que nós vamos viver isso. Eu estou crendo que nós vamos experimentar isso. Porque quando você se dedica a comprometer em buscar, o Senhor se compromete em se revelar. Nós estamos comprometidos em buscar, e Ele está comprometido a se revelar. Então eu quero convidar você aí para João capítulo 12, versículo 3. Então Maria, tomando um frasco de alabastro com um unguento muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E encheu-se a casa com o perfume aromático. Um ato generoso de adoração. Sexta-feira eu quero que você venha para essa casa com 2 posturas. Uma, com a decisão de fazer uma adoração que você nunca fez. Porque nós vamos fazer uma vigília de adoração. Você vai vir para essa casa na decisão de fazer uma adoração que você nunca fez. Mas você vai trazer uma oferta que você nunca deu. Será que você é corajoso e corajosa o suficiente para sexta-feira subir aquelas escadas, para entregar no altar do Senhor uma adoração que você nunca fez e uma oferta que você nunca deu? Porque você vai decidir ser extravagante na presença dEle, porque o tempo é o tempo onde Deus está convidando a mim e a você a nos radicalizar na presença dEle e em amor. Você está disposto a isso? Eu estou disposta. E aí quando eu olho para esse texto, a gente vai aprendendo que a ação de Maria não era só um ato extravagante como nós queremos fazer. Mas o ato dela também era de
profundo mover profético, revelando àqueles que estavam à sua volta quem era o Senhor. O perfume caro indica que ela identificou quem Cristo era. Ela conseguiu discernir, ela conseguiu ter a percepção de quem era Cristo, do que Ele representava, do que Ele trazia. O seu gesto de adoração estava demonstrando que sobre os seus pés ela estava ministrando o que o sacerdote não ministrou, o que o profeta não ministrou, mas ela estava derramando sobre ele essa graça de unção de rei. Eu sei quem Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Se o sacerdote não foi capaz de ungí-lo, se o profeta não foi capaz de ungí-lo, eu, reconhecendo quem Ele é o Cristo, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é o Rei. Eu quebro a minha melhor oferta, eu derramo aos seus pés, e eu reconheço diante dos homens quem Ele é. Um reconhecimento público de quem Jesus é. Mas ela não só faz isso, ela também enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. E ela fazer isso é um ato meio escandalizante para a cultura e para todos que estavam ali à sua volta. Ao contraste de Judas, e aí eu e você vamos precisar observar isso com carinho. O que Judas vai fazer? Judas vai questionar a necessidade do gesto dela. Para que isso? Absurdo. Exagero. É para aparecer. Vamos falar a nossa linguagem de hoje. É para aparecer, está querendo se mostrar. Está pensando que é quem, usando a minha linguagem. Só que aquela mulher, ela estava apresentando a sua compreensão de Cristo. Por isso que nós estamos te convidando a 40 dias de entrega, a 40 dias de jejum, a 40 dias de consagração. Todos os domingos nesse altar nós vamos entregar o nosso voto. Nós vamos iniciar a outra semana. E Deus vai começar a mover coisas extraordinárias na sua vida. E o Senhor vai tocar o seu coração de forma profunda nesse tempo. Mas além de aprender que adoração é entrega total, e entrega total é sem restrição. Não tem essa, eu entrego uma parte e a outra não. Eu entrego um pouco e o outro não. Não, é tudo. É entregar tudo que temos, é entregar tudo que somos, é rasgar a nossa alma, é permitir que o Espírito Santo venha e faça algo muito novo em nós. Além de aprender que é uma entrega total, também o segundo valor é vivermos uma fé que vai envolver inúmeras batalhas espirituais. Todas as vezes que eu e você nos posicionarmos em um ato de adoração extravagante, em um ato de adoração que o céu se coloca de pé, e os anjos contemplam junto com o Pai aquilo que estamos ministrando a Ele, nós vamos lidar com o mundo espiritual. Nós vamos lidar com o que nós chamamos de batalha espiritual. E aí eu convido você a ir para João 12, 4, 6. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que ia traí-lo, disse: por que não vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Ele disse isso não porque se importasse com os pobres, mas porque ele era ladrão. De um ato, uma mulher quebrantada, entregue, rompendo todos os seus limites, para expressar
o seu reconhecimento de quem era Cristo. Do outro, um mentiroso, um ambicioso, um cara cheio de desvio de caráter, usando o bom discurso para maquiar, para esconder as suas verdadeiras intenções, usando uma linguagem nobre para disfarçar a sua mesquinhez, a sua dureza de coração, a sua rebeldia. A crítica de Judas revela o coração dele. Quando a gente olha para ele, a insensibilidade de Judas revela a estrutura do seu coração. E é isso que eu e você precisamos entender. Que muitas vezes nós podemos usar uma linguagem nobre para refletir a insensibilidade do nosso coração, a dureza do nosso coração, a distância do nosso coração do altar do Senhor e da experiência com o Senhor. Vamos usar a nossa linguagem? Para que uma igreja desse tamanho? Para que gastar tanto dinheiro construindo um templo dessa estrutura? Muriaé é tão pequeno, para que isso? Vai revelando a insensibilidade do nosso coração. Vai revelando a dureza do nosso coração. Eu contribuir para fazer um templo desse, isso é luxo. Vai revelando a insensibilidade do nosso coração. O contraste de Judas e de Maria. Se no grupo de 12, acrescentando os 70, os 120, porque as mulheres estavam englobadas aí no meio deles. Se Maria se destaca como aquela que o reconhece como Senhor e quer derramar sobre os seus pés uma unção que o reconhece como rei, eu penso no meu coração, ela poderia ter sido mais ousada, mas por causa da cultura ela não fez. Se fosse eu não ia ungir os pés, não, eu ia ungir a cabeça. Se fosse eu ia ungir a cabeça. Eu ia pegar meu vidro de perfume, na cabeça dele. Não era nos pés. Mas ela tinha que ser nos pés. Porque senão ela seria até expulsa do meio da cultura. Só que eu quero dizer para você, aí a gente vai percebendo, se num grupo de 12, tem aqueles que se quebrantam e tem aqueles que se endurecem, tem aqueles que sensibilizam e tem aqueles que não se sensibilizam, tem aqueles que se entregam e tem aqueles que usam linguagem nobre, diplomática, para maquiar a sua perversidade e a sua dureza de coração. Quanto mais no meio de 500, quanto mais no meio de 1000. Então eu quero dizer para você que a batalha espiritual acontece também dentro daqueles que se dizem andar com o Senhor e amar ao Senhor. E aí eu e você somos convidados a enxergar essas batalhas, a enxergar essas guerras e nos posicionar diante delas. Só que Jesus, ele faz uma advertência muito interessante. Ele vai dizer, os pobres, vocês sempre vão ter com vocês. Como os discípulos não conseguiam captar a mensagem completa de Jesus, ele estava dizendo, daqui 6 dias, não estarei mais aqui. Mas os pobres, vocês terão sempre com vocês. Isso não quer dizer que Jesus não estava valorizando o suprimento das necessidades de quem tem falta. Jesus sempre foi misericordioso, generoso, amoroso. Não é que ele não estava valorizando. Ele estava dizendo simplesmente que ele tem o lugar de primícia. E se você realmente é um discípulo e uma discípula que anda em intimidade com ele, ele tem que ser o primeiro na sua vida. Depois que você honrá-lo, depois que você declarar amor, depois que você servi-lo, depois que você ministrar com gratidão e honra ao coração dele, você estende aos outros, mas primeiro é para ele, depois para os outros.
Não é que Jesus é egoísta, não. Ele está revelando o lugar que Ele precisa ocupar na minha e na sua vida. E nem sempre Ele é o primeiro. Nem sempre Ele é o primeiro. Em alguns momentos, o primeiro lugar é o nosso sonho. Em primeiro lugar é o nosso projeto pessoal. Em primeiro lugar é a nossa família. Aí depois vem o Senhor. E o Senhor está ensinando que primeiro é Ele. E nesses 40 dias de propósito, eu e você estamos sendo convidados a nos rasgar. E se há inversão de valores no nosso coração, nós corrigirmos e colocarmos o Senhor em primeiro lugar. Mas aprendemos uma outra verdade. E a outra verdade que nós aprendemos é que existe uma brevidade na vida humana. Mas nós precisamos entender que existe um destino eterno. E a minha busca e a sua busca é por esse destino eterno. E aí eu convido você a ir para João, capítulo 12, versículos 7 e 8. Provavelmente vai estar aqui. Disse Jesus: deixa para que ela guarde isso para o dia da minha sepultura. Pois os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. O que Jesus vai fazer aqui com essa fala? A sua resposta vai conectar a ação de Maria, vai realmente encurtar a ação de Maria com o propósito redentor. E quando eu e você conhecemos o poder redentor de Cristo Jesus, o que Jesus está dizendo? Olha, o que vocês não estão conseguindo entender, o que vocês não estão conseguindo fazer, o que vocês não estão conseguindo discernir, ela está me preparando para o que eu vou viver. E é isso que eu quero que você aprenda nessa manhã. Eu e você precisamos estarmos prontos, discernindo, entendendo, respondendo aquilo que o Senhor deseja fazer em nós e fazer através de nós. Nós somos cercados de desafios. Hoje de manhã eu cheguei aqui no templo e tive que voltar correndo em casa. Meu pai caiu. E vocês sabem que a gente tem lidado com o drama da saúde familiar. E a gente passa por essas tensões, por essas agitações. Mas uma coisa nós temos clareza: o nosso Redentor vive. E Ele não só vive, Ele está entre nós. E na pessoa do seu Espírito, Ele cria um ambiente de consolo, Ele cria um ambiente de cuidado, Ele cria um ambiente de paz. E Ele nos mostra que apesar das nossas batalhas, Ele nos convida a viver um cristianismo vivo, um discernimento prático, que nos faça entender os sinais do tempo no nosso meio. E aí quando eu olho para esse texto, Jesus, Ele nos desafia a entender que Ele estava dizendo para os seus discípulos: eu estou prestes a ser crucificado. Eu estou prestes a ser crucificado. E a unção de Maria não é um desperdício. A unção de Maria é um testemunho da importância de quem eu sou. Quem Ele é para você. Gente, quem teria que ter levado os melhores frascos de perfume eram os discípulos. Quem deveria ter levado os melhores frascos de perfume eram os sacerdotes. Quem deveria ter levado os melhores frascos de perfume tinha que ter uma fila gigantesca de gente quebrando frascos de perfume nos pés de Jesus.
somente para tirar das mãos de Satanás toda a autoridade que ele tem de manter o homem escravo, de manter o homem na morte, porque tem algo maior. Não é só como Lázaro sair do túmulo, mas é a eternidade que eu estou preparando para a humanidade desfrutar. Todos aqueles que confiarem em mim e crerem em mim. Mas aí, queridos, quando nós somos desafiados, vocês podem dar glória a Deus. Quando nós somos desafiados a entender que a morte de Cristo nos oferece eternidade, que a morte de Cristo nos oferece segurança, que a morte de Cristo nos oferece paz, tem uma resposta que eu e você precisamos dar. E essa resposta que eu e você precisamos dar é um outro valor que tem que trazer desafio ao seu coração. O impacto e transformação do poder de Cristo na terra. Através da minha vida, Moriaé tem que ser impactado. Através da minha vida, a minha família tem que ser impactada. Através da minha vida, aqueles que convivem comigo têm que perceber que a minha mensagem não é só um discurso bem elaborado, mas que a minha vida fala, que eu carrego autoridade, que a unção está pairando sobre mim, que a eternidade é uma verdade para o meu coração, e que eu pratico os atos de bondade, revelando que verdadeiramente Ele é o meu Cristo. Ele me impactou, me transformou, e eu permito que vidas sejam transformadas através de mim. Vamos para João 12, 9. Sabendo disso, uma grande multidão dos judeus se reuniu, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro. Foi a nossa introdução. A quem ele havia ressuscitado dos mortos. O que eu quero desafiar você? Que o impacto da unção, ela tem que estar além de você. Eu louvo o Senhor pelo que o Senhor fez na minha vida, irmãos. Quem acompanha a minha história sabe que desde o dia que a unção do Senhor foi derramada sobre a minha cabeça, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Porque a unção de Deus em nós, ela é um ato que reflete a glória do Senhor além de nós. E nós estamos convidando essa igreja para viver esse nível de unção. Nós queremos que o Espírito Santo seja derramado nessa casa. E se o Espírito Santo estiver derramado nessa casa, nós ficaremos famintos e sedentos pela presença dEle. Nós não chegaremos no altar, vamos dizer assim, para somente tomar o pão e tomar o cálice. Mas nós vamos nos empolgar e vamos nos achegar a esse altar para dar tudo o que Ele merece, porque a unção que está sobre nós, ela ultrapassa o nosso limite, mas ela cria em nós uma fome e uma sede irresistível da presença daquele que tem se revelado a nós. Eu gosto de uma frase do Hernandes Dias, que ele vai dizer assim: quando é que um avivamento realmente acontece na igreja? Para ele diz o seguinte: um sinal que tem um avivamento realmente acontecendo na igreja é quando seus membros trazem lenço para a igreja, porque os seus olhos não ficam mais secos. E aí ele vai dizer: quando os nossos olhos não ficam mais secos, porque quando nós chegamos aqui,
A presença do Senhor nos envolve e nós temos uma liberdade de expressar com palmas, com levantar as mãos, com lágrimas, com prostrar os nossos joelhos. Nós temos a liberdade de expressão que a glória do Senhor está nesse lugar. E nós temos a liberdade de contemplá-lo. Algo diferente está acontecendo e a presença do Senhor está indo além de nós. Eu já contei para vocês que uma pessoa chegou aqui para participar do culto conosco. E ela relatou que voltou muito escandalizada para casa. E ela nunca mais colocou os pés aqui. Ela chegou aqui. E quando ela chegou, ela viu todo mundo de mão levantada, de olho fechado. Ela falou, esse povo está em transe. Eu não vou ficar aqui. E ela voltou tão escandalizada para casa. E o escândalo dela era o quê? Só vocês de olhos fechados e de mãos levantadas. Só isso. Foi suficiente para escandalizá-lo e nunca mais colocar os pés aqui. E ele falou, eu nunca mais coloco os pés lá. Porque esse povo é esquisito. Fica todo mundo de olho fechado e levantando mão. Irmãos, vamos escandalizar mais. Eu quero convidar vocês para escandalizarmos mais. Quando chegarem aqui, não vão só ver nós de olhos fechados e de mãos levantadas, mas vão nos ver gritando e confessando nossos pecados. Vão nos ver derramando e rasgando a nossa vida. Vão nos ver gritando de alegria porque Ele é o nosso Senhor. Vão nos ver rendendo em paixão porque Ele verdadeiramente nos salvou. Vamos escandalizar mais. Vamos escandalizar mais, gente, por favor. Comece você a ser um motivo de escândalo para essa cidade. Comece você a chamar a atenção de todo mundo para você. Porque se você tiver coragem de expressar a sua alegria, de expressar a sua paixão, de expressar a sua entrega, o que está sobre você vai além de você. E se for além de você, vai impactar muita gente à sua volta. Isso é muito bom. Porque o convite de Jesus para nós é vivermos esse nível. E essa semana, o desafio é vivermos um impacto de adoração que revele a nossa missão. Então, o tempo que você voltava para casa e ficava lá navegando no Instagram, só para ver o que está acontecendo na vida dos outros, e às vezes ficar depressivo porque o que está acontecendo na vida dos outros não está acontecendo na sua. Eu atendo pessoas que dizem assim, eu estou muito mal, porque parece que está todo mundo feliz, todo mundo viajando, tirando férias, e eu só estou sofrendo. Eu disse, fica triste por isso não, que eu também não tirei férias esse ano ainda não. As coisas também não estão tão boas para o meu lado também não. Eu também estou sendo exprimida, apertada. Eu também não estou divertindo não. Mas se tem uma coisa que não tem faltado na minha vida, unção. Se eu estou sendo apertada, a palavra do Senhor vai nos dizer que o azeite, o melhor azeite, o mais precioso, é extraído de uma boa imprensa. Então, meu querido, se você está sendo imprensado pela vida, se você está sendo imprensado pelas mãos do Senhor, para de reclamar e diga para Ele, tire o melhor azeite, Senhor, tira o melhor azeite, porque esse melhor azeite, além de curar, além de restaurar, levará autoridade e vida para aqueles que estão à minha volta. Nada que acontece com você é acidental. Tudo que acontece com você é para você ser treinado para algo maior que Deus vai fazer e para você testemunhar o nível de confiança e amor que você tem nele. Porque amá-lo não é só comer pão e vinho. Amá-lo não é só levantar e vir à mesa. Amá-lo é fazer com que o impacto dessa adoração
revele quem é Jesus. Então, você vai voltar para casa hoje, em vez de ir para o Instagram e para a televisão, você entra para o seu quarto, levanta a mão e começa a orar. Eu acredito que vai haver um avivamento no culto da noite, você acredita? Se você fizer isso, quando você chegar aqui à noite, você vai já estar cheio do azeite. E se você estiver cheio do azeite à noite, quando você chegar aqui, meu irmão, vai transbordar. E se transborda a festa na terra. E se transborda a salvação na terra. E se transborda, a glória do Senhor se manifesta e revela. Então nessa manhã, o convite é se colocar debaixo da unção de Jesus. Você pode ficar de pé? Gente, meu tempo já estourou. Mas eu gostaria de convidar